Fala pessoal, olá varejistas, seja bem-vinda a toda a comunidade do varejo brasileiro. Eu me chamo Marília Saveri, sou sócia-diretora da consultoria Praxis Business, especialista em varejo e franchising. E hoje nós temos aqui um episódio muito especial, nós vamos falar de tendências do varejo. Varejo no presente, mas também o que esperar do varejo de 2026. O nosso bate-papo, então, passa, assim, por inteligência artificial aplicada no varejo brasileiro. Vamos falar de retail media, de varejo omnichannel. E para bater esse papo super legal com a gente, para essa conversa, eu tenho o prazer de receber duas referências do franchising. O professor Maurício Morgado, da FGV, coordenador do FGV-SEV, muito conhecido aí no segmento, pesquisador, consultor, e também o meu parceiro, sócio, CEO da Praxis Business, o nosso fundador, Adir Ribeiro, também figura muito conhecida por quem vive aí o dia a dia do varejo e no franchising no Brasil. É um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada, por esse papo, por encontrar esse tempo na agenda de vocês. Eu vou pedir, Maurício, primeiro, Adir, para que vocês se apresentem para a nossa audiência. É legal, um prazer. Obrigado pelo convite, Marília, Adir, ótimo estar aqui com vocês. Meu nome então é Maurício Morgado, eu sou coordenador do Centro de Excelência em Varejo, é o Centro de Excelência da FGV, que estuda varejo, comportamento do consumidor, e a gente está sempre conectado aí nas tendências de varejo como um todo e capitaneando a NRF. Então, basicamente, essa é a minha apresentação curtinha. Eu sou o Adir Ribeiro, CEO e fundador da Praxis Business, tenho o privilégio de conviver com você, trabalhar com você, uma pessoa de uma inquietude gigante, de um desejo de fazer, de entregar e criar um legado. E do lado dessa fera aqui, professor Maurício Morgado, a minha primeira NRF foi na edição de 2006, essa será a minha 18ª, teve um ano só que eu não pude ir por conta da Covid, que o vírus pegou um pouquinho antes, mas essa vai ser a minha 18ª edição de NRF e tentando entender aí as lógicas do varejo, os novos caminhos, essa inquietude da gente poder fazer mais e melhor para os nossos clientes, e é um privilégio muito grande para a Praxis Business poder estar junto com a FGV às 6 edições da NRF nesse programa que a gente vai conversar bastante aqui. É um centro de excelência em varejo do qual o Maurício é o coordenador e um dos grandes responsáveis lá. Muito obrigada. Bom, eu sei, mas vamos enfatizar aqui também para a nossa audiência que vocês têm cada um mais de 30 anos de experiência aí no varejo, uma grande estrada, caminhada. E o nosso tema aqui é tendências do varejo, o que esperar ainda desse ano, para o próximo ano, as novidades que vem por aí, esse varejo reinventado com a inteligência artificial. Mas antes de chegar lá, olhando para essa experiência, esses 30 anos, o que vocês acreditam que mudou no varejo? Esse grande varejista, ele mudou completamente a lógica, o jeito de fazer negócios, ou a gente ainda vive uma realidade onde a experiência do consumidor ela vem se atualizando, mas os negócios ainda a passos lentos? Como que vocês veem isso? Você olhando para mim, eu vou responder. Estou olhando para você, professor. Primeiro o professor, assim, o mestre. Esses 30 anos aí, realmente, eu consegui perceber algumas modificações. A importância da experiência, eu acho que não muda, A experiência é fundamental em qualquer processo de consumo, qualquer decisão de compra. Então, não importa em que período da história humana você esteja, a experiência de compra sempre é importante. O que eu acho que mudou profundamente é a profissionalização do varejo como um todo. O varejo brasileiro evoluiu muito nesse período, nesses 30 anos que você mencionou, e a utilização da informática como um todo, da tecnologia da informação. Então a gente tem uma quantidade de informações hoje, de registros, de agilidade de processos que a gente nem imaginava 30 anos atrás. Eu acho que essas são acho que o principal ponto mesmo é o uso da tecnologia. E agora isso vai crescer fortemente com inteligência artificial e tudo que vem pela frente. Há anos a comunidade brasileira é a maior comunidade internacional
presente na NRF, né, há anos. Sempre disputando com o Canadá, que é muito vizinho, muito perto, enfim, e são cerca de 100 nações, mais de 95 países que participam da NRF, NRF National Retail Federation. Essa edição deve ser a 116ª edição, né? Portanto, há mais de 100 anos que os americanos se juntam para entender o varejo. Então, o Maurício, eu sei que já está na sua 25ª edição, agora. Eu estou na 18ª, né? Meu filho me pergunta, pai, você vai voltar para a NRF? Você não aprendeu nada? Eu falei, filho, estou aprendendo todo ano, né? Eu preciso estar conectado. Então, eu acho que quando a gente olha para esse fórum de tendências e insights, algumas coisas ficam muito claras, não tanto da parte da tecnologia, mas também a atualização dos modelos de negócio. E a comunidade brasileira, sendo a maior internacional, e segundo dados da NRF do ano passado, são cerca de 40 mil pessoas que participam, 6 mil marcas mais ou menos, só tentando dar um contexto dos dados de 2025. 2026 as expectativas são de crescimento também. Então, 2.500 brasileiros com alguns grupos que criam várias dinâmicas de interação. Tem palestras, por exemplo, como o Lee Peterson, que os brasileiros são apaixonados, né? Tem outras também, e aí quando você vê na comunidade, nos participantes, muitos brasileiros, o que significa que os brasileiros estão muito interessados em entender essas tendências, né? E entender os principais insights. E isso vem crescendo ano após ano. Então, o meu ponto aqui mais do que a tecnologia, processos, omnichannel, enfim, é a atualização dos modelos de negócios que o varejo brasileiro, em especial quando a gente faz um recorte para o franchising em específico, necessita. Acho que é um tema bom para a gente discutir, né, para acompanhar essa evolução. E complementando, que eu acho muito legal, pensando nos 30 anos, né, que eu acompanho a NRF há todo esse tempo, a gente ia e tinha a sensação que o Brasil estava 10 anos atrasado. A sensação era 10 anos atrasado. Aí, com o tempo, passou para 5 anos atrasado. E agora eu acho que a gente não está tão atrasado assim. Muitas coisas estão sendo discutidas lá. Esses varejistas brasileiros que frequentam o NRF há muito tempo, já trouxeram para cá. Então tem modelos de negócio, tecnologias, jeitos de se relacionar com o consumidor que já não são novidade para a gente, né? Nós estamos muito atualizados e eu diria que hoje, assim, a gente está 2 anos no máximo atrasado com relação ao que está acontecendo no mundo. Então a gente tem agilizado bastante o desenvolvimento do varejo brasileiro por conta dessa frequência desses grandes empresários que estão sempre lá na NRF. E algumas dessas grandes empresas que são best class in retail aqui no Brasil, elas contratam os consultores internacionais que estão palestrando na NRF. Foi muito comum por muitos anos, a gente atendeu por muitos anos o Boticário, a gente voltava da NRF com as principais tendências. Aí a gente ia fazer os eventos com todo o pessoal, a alta administração já estava toda ciente, porque já estava 100% alinhado e atualizado, né? Aliás, uma empresa omnichannel na sua essência, né? Então, isso muda bastante essa perspectiva, né, de atualização. E eu concordo plenamente, o gap diminuiu bastante. O que muda é o potencial de consumo, aí sim, o PIB americano, renda, etc. Você monta negócios lá, a gente brinca que assim, tem uma escala de 1/10, 1/8, né? Mais ou menos assim. Sei lá, tem 100 lojas, aqui tem 10, mais ou menos. E aqueles negócios super focados, super nichados, que fazem um maior sucesso nos Estados Unidos, você traz para o Brasil, dá para colocar 4 lojas aqui no país. Não vai ter escala, Não vai ter escala, mas é interessante. Só mais uma coisa que você falou das empresas trazendo os palestrantes e as novidades que aparecem na NRF. Os eventos que acontecem no Brasil também começaram a trazer cada vez mais o que acontece por lá. Então, pensando numa edição da APAS, você mencionou o Lee Peterson, ele veio falar na APAS. A Kate Anquetil, que é uma das pessoas que os brasileiros gostam, já também trouxemos para a APAS aqui no Brasil. A FGV cuida desse evento da APAS, né? Então, APAS, assim, Associação Paulista de Supermercados, que é uma associação varejista super referência. Não, e que acaba sendo talvez o maior evento de varejo do Brasil, que a gente traz as coisas de lá, se inspira e a gente está trazendo esse conhecimento mais para próximo, digamos, né, do varejista brasileiro como um todo. Acho esse ponto bastante importante. E falando dessas novas tecnologias, essas coisas novas, como vocês veem isso sendo aplicado para o pequeno varejista? Muito disso ainda é uma realidade para as grandes redes ou o empreendedor ali com a sua loja trabalhando, né, a eficiência na operação, buscando mais produtividade, ele consegue aplicar também esse conhecimento? A tecnologia está tão democrática, tem pacotes para todos os tipos de varejistas, né? Você pega uma mega empresa como a Microsoft ou com o Google e com essas empresas que fornecem para grandes varejistas
varejistas para as maiores empresas do mundo, eles também têm diversos modelos muito econômicos, né, para você usar a inteligência artificial, para você utilizar mídias sociais, para você fazer mensurações. O Google, por exemplo, tem milhares de pacotes aí que você pode comprar a preços econômicos e assim, como o acesso é fácil, pelo amor de Deus, pequeno varejista, tente utilizar, aprenda a utilizar, porque se você não começar, alguém vai começar, alguém que tem o sobrinho mais esperto, que mexe com mais conectado, vai passar na sua frente ali no bairro, entendeu? Marília, acho que esse é um ponto muito importante. Concordo plenamente com o Maurício, acho que é uma questão de mente, de olhar, de mindset desse varejista, né? E aí não importa se ele é pequeno, médio ou grande, ele vai precisar ter um olhar diferente. Claro que a pergunta é direcionada para esses menores negócios, né? Para esses negócios menores. Eu acho que um exemplo prático disso, o Sebrae faz muitas comitivas, né, de pequenos e médios empresários e varejistas participando da comissão. É comum a gente encontrar, aliás, esse ano foi reconhecido por 3 franqueados em lugares distintos de redes que a gente prestou palestra, você sabe disso, uma delas foi o Girafas, a gente estava lá na convenção. O que eu estou trazendo o franqueado aqui? O franqueado é um pequeno varejista. E quando eu falo pequeno aqui, não é para diminuir, é muito mais pelo porte e classificação da lei, vamos dizer assim, de tamanho de negócio. Mas um franqueado que está indo, ele está muito preocupado em se atualizar, mesmo sabendo que parte dessa responsabilidade é da franqueadora de entender o modelo, que também estava presente lá. Então, ele é um processo bastante democrático, acessível, mas que depende dessa lente do desejo, né, de entender e se transformar. E assina embaixo, está bem mais acessível, mas eu preciso querer para fazer isso acontecer, porque de fato, se a gente não evoluir aqui, talvez a gente não consiga chegar no final dessa jornada permanente e com os negócios longevos, né? E falando dessas tendências que a NRF traz, algumas dessas outras pautas, além das novas tecnologias, retail media, o varejo omnichannel, como vocês veem o varejo esse ano, agora no Brasil, e na aplicação dessas coisas aqui nem tão novas assim, né? Porque já vem sendo discutido na NRF há várias edições, mas acredito que uma questão é a aplicação disso. E o franchising tem aí também um desafio talvez maior quando a gente fala de varejo omnichannel, a integração dos canais. O franchising tem aí outros processos, outras lições de casa para serem feitas. Então, como que é esse momento hoje? Como vocês veem isso? Olha, assim, a gente pode até pensar em aspectos econômicos, né? O varejo teve um bom desempenho ano passado, em 2024, a gente pode depois abrir um capítulo. Em 2025 as coisas não parecem que vão caminhar tão bem, a metade do crescimento está previsto para 2024. Mas eu acho que da aplicação das tecnologias, das coisas que a gente tem visto, acho que uma coisa que o brasileiro está começando a aprender é essa questão de responsabilidade social e ambiental, que é bastante discutida na NRF. Então tem uma série de negócios que estão trabalhando com esse tema aqui no Brasil. Eu acho que esse é um ponto muito interessante. A questão da omnicanalidade, que está sendo falada há muito tempo, né? A possibilidade de você vender em diversos canais, na loja física, no aplicativo, no online, onde for. Muitos varejistas brasileiros estão fazendo isso. E negócios pequenos têm nascido, por exemplo, nas mídias sociais. Então, eu vou citar um exemplo aqui, que acho que não sei se as pessoas conhecem, vale a pena visitar. Não tenho nada com eles, eu só sou cliente deles, chama Okjólatra. É um varejista online que nasce no online, usa muito as mídias sociais e vende queijos brasileiros pela internet e entrega no dia seguinte. Então, assim, caramba, o cara montou um negócio inteiro baseado na internet que é super ligado, super conectado a essas tendências mundiais, né? Então, assim, omnicanalidade veio com força, respeito ambiental e social. Outra questão bastante importante que tem aparecido lá, esse tratamento dos funcionários, essa ideia de respeito ao funcionário e de fazer com que as minorias também sejam contempladas na força de trabalho como um todo. Aparece lá todo ano e a gente consegue perceber uma série de iniciativas como essas que estão acontecendo aqui no Brasil. Então, assim, é tudo tão conectado mundialmente, tudo tão ligado, que é difícil não aplicar.
Porque mesmo que você esteja sentado sem querer fazer nada, o problema vai aparecer. Vai aparecer a minoria, vai aparecer o consumidor reclamando de alguma prática não correta sua. Então tem que estar ligado o tempo inteiro. Acho que esse é um grande ponto. A NRF serve como uma fagulha, digamos, para fazer você pensar nessas coisas com antecipação, mas se você não fizer, vai cair no teu colo, aí o problema é mais complicado, né? Lembrei desses 3, eu não sei se você lembra de mais alguma dia. Quando você falava, me veio à mente da primeira NRF, que era um consultor muito famoso do varejo, que trouxe livros muito importantes, Vamos às Compras, Paco Underhill, né, que inspirou muito a gente no passado, mas ele tem uma expressão que até hoje é importante, que é One Brand Experience. A mesma experiência de marca em todos os pontos de contato, em todos os touch points. Isso evoluiu de 2006 para 2026, 20 anos, né? Porque os touch points aumentaram exponencialmente quase. Então, como é que os varejistas têm que pensar essa integração dos canais? Primeiro, tema que é bastante dito, e eu vou redizer aqui, que consumidores não veem canais. Consumidores seguem marcas, veem marcas, gostam de produtos, são apaixonados pela sua comunidade. Quem vê canal é a empresa. E a empresa tem que começar a entender que essa integração é necessária partindo do ponto de vista da perspectiva do consumidor, dessa integração. Então entender a sua proposta de valor como empresa. O que você faz, o que resolve, que dor, que necessidade que você atende. E eu, como sou conselheiro de 3 empresas varejistas hoje, né? E eu sempre que sento num conselho pela primeira vez, pergunto para os nossos pros aconselhados ou para a empresa que eu participo, ou para os nossos clientes na consultoria. O que vocês vendem? Eles me respondem. Aí eu pergunto, o que o cliente compra? Aí geralmente para. E a proposta de valor não é o produto. Tem outros elementos, é claro que o produto faz parte disso, mas... Então acho que essa é uma pergunta que eu queria deixar de reflexão para os nossos ouvintes, as pessoas que estão assistindo, não é só o que você vende, é o que o cliente compra. Isso está a sua proposta de valor. Por que ele compra aquilo? O segundo é mapear essa jornada do cliente, que não é há muito tempo, não é nada novo, nós estamos trazendo aqui, não é mais linear há muito tempo. Ela é completamente, né, é um ecocardiograma talvez aqui. Então eu preciso entender esse mapeamento. E terceiro, fazer com que este meu modelo de negócio esteja ajustado a isso. No franchise há um desafio muito grande, porque as unidades não são da mesma empresa, não são do mesmo CNPJ. Então, essa complexidade como é que eu vou fazer todo esse mapeamento e o consumidor, quando está comprando numa loja de qualquer marca, ele não pergunta se aquilo é franquia ou própria. Para ele é aquela marca. Aí as marcas, os varejistas, os franqueadores precisam desenhar os seus processos, se integrarem nos seus programas, nas suas questões tributárias, operacionais, logísticas, para fazer o click and collect, para fazer a prateleira infinita, para fazer o e-commerce, o omnichannel ou o unified commerce, que é o comércio unificado. Para aceitar a devolução de mercadoria em qualquer loja. Para aceitar a devolução. Problemão nas franquias. Que é o BOPS, ou o return on que é um problemão. Buy online, pick up in store, enfim. E assim, e o consumidor, a gente já fala isso há muitos anos, a gente precisa desenvolver os modelos de negócio alinhados à proposta de valor e à jornada do consumidor, que não é uma jornada unificada, mas que tem a marca como ponto forte. Então, a NRF serve de insight para a gente e já tem várias marcas que operam unidades próprias ou operações com franquias ou terceiros conseguindo integrar tudo isso. Aqui me parece o maior desafio desse Unified Commerce. Essa ideia de que o consumidor não se relaciona com canais, relaciona com marcas, tem que ficar muito claro o tempo inteiro, na cabeça de qualquer empresário, né? Não importa se é no online, não importa se é no aplicativo, a experiência tem que ser única, tem que ser integrada. E eu acho que é mais importante ainda, a gente falou isso há uns 4 anos atrás, o consumidor quer ser reconhecido como uma única pessoa, não importa o canal que ele esteja interagindo. Então a gente tem uma facilidade aqui no Brasil que todo mundo fornece o CPF com tranquilidade, né? Nos Estados Unidos não seria tão fácil as pessoas entregarem lá o número do imposto de renda deles. Mas essa facilidade que a gente tem que permitir que as pessoas sejam reconhecidas, não importa o canal em que elas estejam se conectando. A gente precisa ganhar os pontos em todos os canais, o reconhecimento em todos os cashbacks, canais, né? Os cashbacks, tem que funcionar. Porque ninguém está disposto a falar, não, mas isso aqui foi no telemarketing. Não, isso aqui foi no aplicativo. É uma pessoa só. Que a hiperpersonalização
personalização que as ferramentas de tecnologia e a IA permitem muito mais, mas a gente precisa começar, há anos a gente fala isso, coletar esses dados, registrar esses dados, com toda a autorização legal da LGPD, obviamente, mas fazer esse tipo de cadastro, ter essas ações de CRM consistente para reconhecer e construir ofertas no momento que ele precisa. Customizadas, personalizadas. Para o momento que ele precisa. Nos anos 80, um velho consultor de marketing direto, Eduardo Souza Aranha, já falava: tem que ter relevância na comunicação, tem que fazer sentido para mim. Continua Na relevante. época a gente está falando de mala direta. Mala direta. Agora a gente está falando de, sei lá, de e-mail marketing, de programa de relacionamento, WhatsApp, de aplicativos, o que for, WhatsApp. Mas tem que ser relevante. A palavra é relevante e fazer sentido, como você falou, naquele momento de consumo. No fundo, Marília, eu li uma expressão esses dias que é assim, você tem que interceptar essa jornada do consumidor. Antecipar E interceptar. Porque assim, eu preciso acessar de maneira autorizada, prevendo, construindo os dados, construindo a lógica de consumo para criar essa relevância, para criar essa recorrência em alguns negócios. Essa recorrência faz a diferença. Né? E se for bem feito, não vai ser invasivo, não vai ser percebido como uma violação da privacidade como um todo. Vai ser bem-vindo, né? Porque a empresa vai estar ajudando a resolver o problema de um cliente. Está acabando o meu café da minha maquininha de café. Não seria muito interessante que eu recebesse uma comunicação dizendo que está na hora de comprar para eu não terminar o estoque antes de ter que fazer a compra correndo? Uma oferta customizada para você, que já conhece seu histórico todo de consumo. Todo o histórico, né? E aí sabe que você gosta dos colecionáveis, por exemplo. A gente trabalha para uma marca de muito sucesso que é a Nespresso, de que eu sou cliente e fã, né? A gente trabalha lá com os canais B2B e eles fazem uns processos de relacionamento. Eu sou lá o ambassador, então eu tenho lá acesso. Eu também sou ambassador. Tenho acesso. Então, esse é um mecanismo e muitas vezes eu recebo interação aqui e aí vem toda uma oferta customizada de acordo com um pouco do meu perfil. Eu acho que é um pouco disso, né? De tentar entender esse momento, né, Maurício? Não, e você valoriza o fato de ser ambassador, né? É chique. É chique pra caramba. Então, é interessante, né? São pequenas recompensas, pequenos detalhes, a velha história de que retail is detail, que vão fazer com que essas experiências sejam mais valorizadas. Bem interessante. Muito bom, a gente tá falando aqui, né, que mais do que olhar para canais, olhar para a jornada de compra, e uma confusão às vezes comum também é em relação ao que é multicanal e ao que é de fato o omnichannel, né, essa experiência unificada. E olhando para as lojas, a gente está falando de tendências de futuro, mas olhando para presente, como está o varejo no Brasil hoje e esses desafios do varejista, mas também essa conexão com essas tendências de buscar essa experiência mais personalizada. Outro tema em alta neste ano na NRF foi o slow retail, né? O que é essa experiência mais devagar, essa conexão humana? Como esse pequeno varejista, né, o lojista, enfim, tem conseguido executar essa experiência de compra encantadora? O Lee Peterson falou bastante desse slow retail, chamou muito a atenção, mas eu vou quase discordar do slow retail, no sentido de que sem tecnologia você vai ser too slow, vai ser devagar demais. Eu acho que você pode entregar as experiências gostosas, lojas maravilhosas, atendimento de primeira, ambientação fantástica, produtos super tailor-made. Equipes treinadas, que ele fala. Treinadas. Não, perfeito, acho que é sua obrigação fazer isso, né? Mas se você só fizer isso e virar aquela loja no meio da estrada que não tem conexão tecnológica com o consumidor, que não sabe guardar as visitas que esse consumidor fez, que não consegue se relacionar com ele, escrever para esse consumidor ou consumidora, tá bom, não vai. Eu acho que não vai funcionar. Eu acho que é muito legal a ideia do slow retail, é muito motivadora para pequenos varejistas, que, aliás, a proposta dele é: você não consegue combater a Amazon, você não é rápido bastante, você não tem tecnologia o suficiente, faça uma loja bacana e tal. Mas eu acho que é pouco. Se você fizer a loja bacana e não mantiver os dados desses consumidores, não conseguir acompanhar a vida desses consumidores, se comunicar com eles, primordialmente se comunicar com eles, ele vai te esquecer, vai ser 1, 2 visitas, vai virar uma atração turística e tchau. Mais do que isso, concordo plenamente. Agora na BF Summit, né,
A BF trouxe palestras muito interessantes do Caio Maia da Chili Beans, outro cliente nosso também, em que o novo desenho de loja da Chili Beans já prevê um espaço para o vendedor fazer as suas interações digitais, porque ele precisa se comunicar com esses clientes, né? Então, a ideia do Slow Retail como mantra é muito bacana e muito acomodadora, mas eu concordo plenamente, ela é muito confortável para, poxa, então vamos criar um modelo que tem essa interação humana, mas é o tal do Phygital, é o físico e digital integrados, né? Acelerando o processo, reconhecendo o cliente, mas com um care, com um carinho humano muito forte. E este vendedor, essa nova liderança, com um tema que nós estamos estudando muito na Praxis Business e tem feito a diferença quando a gente fala de comportamento empreendedor de franqueados de alta performance. Porque a gente sempre falou de hard skills, competências técnicas. Então eu preciso desenvolver lá fluxo de caixa, marketing, gestão de estoque, isso é hard, conhecimento técnico. Depois o mundo trouxe também a expressão soft skills, né? Human skills, essas competências socioemocionais que lidam com autoconhecimento, inteligência emocional, resiliência, super importantes também. Então hard e soft. Só que o que tem feito a diferença, além das duas, são as digital skills. São as competências digitais que é poder este franqueado, este empreendedor, esse gerente de uma loja própria, esse vendedor ter habilidade de usar plataformas, né, de interagir de uma plataforma de pedidos de delivery, por exemplo, de entender como é que os algoritmos funcionam, de ter facilidade de extrair dados de um CRM, enfim, essas digital skills fazem uma diferença muito grande. E para isso eu preciso proporcionar essa experiência no ponto de venda físico, né? Foi durante alguns anos, Maurício vai se lembrar, a gente voltava da NRF, ou eu pelo menos, vou falar no meu nome, com a sensação de que a loja física ia morrer. A gente voltava da NRF e acabou, não vai mais existir. E eu brinco nas palestras que a loja física já morreu. Eu vou repetir. A loja física já morreu. A loja física modorrenta, fedorenta, mal organizada, né? Mal displayada. Então, é só uma provocação para dizer o seguinte, o cliente talvez não tenha mais motivos para ir para uma unidade física. A gente precisa criar os motivos. A loja que tem fila, que não tem, né, lugar para estacionar, tudo... Equipe mal treinada. Pilhas e pilhas de mercadoria, né? Essa morreu mesmo. E falando dessas digital skills, o que vocês veem como competências para o empreendedor varejista hoje? O que ele tem que buscar em termos de competências a serem desenvolvidas para conseguir mais performance? Essa questão, né, você trouxe de olhar para as novas tecnologias, a gente está falando aí de um letramento em inteligência artificial, de buscar essa reciclagem, essa atualização, essa educação continuada. E é tanto, né, por exemplo, no franchising, né, uma nova necessidade de conhecimento a ser atualizado para o franqueado, quanto também para as próprias equipes nas pontas. E vocês dois também são educadores, professores aí de negócios. Como vocês veem isso dessas novas competências para preparar esse varejista? Gozado, vocês vão falar das novas competências, eu vou falar das velhas competências. Tem algumas coisas que não dá para abrir mão. Então, qualquer programa que a gente organiza, né, e faço muitos programas de pós-graduação, tem que ter finanças. O cara tem que entender como as empresas ganham dinheiro e como as empresas perdem dinheiro. É fundamental. Hard skills, né? Isso tem que ter isso, não tem jeito. Fundamentos, né? Tem que ter esses fundamentos de como as empresas funcionam, como as empresas ganham dinheiro. A outra coisa que é fundamental, que já começa a pisar um pouco nos soft skills, mas de certa forma hard skills, é a ideia de comunicação e marketing. Você precisa ter claramente os conceitos de comunicação e marketing, o conceito de posicionamento, que é essa história que a empresa conta, como a empresa conta através do marketing mix. Eu acho que não dá para escapar de marketing e finanças. Aí depois já entra no mundo dos soft skills todo um conhecimento de relacionamento humano, né? E esse relacionamento humano, não só para os funcionários, que parece que é a primeira coisa que esse empresário costuma lidar o tempo inteiro, mas para relacionamento com parceiros de trabalho, com concorrentes, com o mercado, com políticos, com a mídia, com o que for. Então, assim, eu começaria por esses três, né? E depois eu passo a bola para você, porque esses são muito básicos para a gente esquecer deles. Eu acrescentaria também de muito acordo, acrescentaria, baseado até no World Economic Forum, né, no futuro das profissões, em que ele traz lá a resolução de problemas complexos, capacidade de
crítica, de pensamento, né? Porque como as soluções tecnológicas estão ajudando em muita coisa, a gente não pode abandonar essa capacidade. Você falou afluência digital, ou vou aqui parafrasear o presidente do Google Estados Unidos, numa das palestras que a gente foi durante a NRF, na sede do Google no Pier 57, ele falou assim, nós no Google estamos fazendo muito letramento digital dos nossos clientes. Então esse letramento digital é fundamental, né? E, por fim, não menos importante, liderança e influência social. Porque esses conceitos de liderança, claro, você tem, e isso é extremamente importante na NRF, eu até depois fiz a pesquisa, são várias gerações, né? Os Estados Unidos gostam muito de colocar isso em caixinhas geracionais, né? Baby Boomers, X, Millennials, etc. A gente aqui no Brasil usa essa metodologia, mas lá é mais forte. Instalado. Mas você tem presente na NRF 5 gerações. Você tem gente hoje trabalhando das 5 gerações. Você tem gente consumindo das 5 gerações. Então, a gente precisa entender essas novas perspectivas, esse novo olhar, para poder se manter relevante. Então, liderança e influência social, para mim, também é uma competência, né? Tratando ela como uma competência fundamental nesse emaranhado de insights aqui que a gente está tentando trazer. Eu acho que tem uma coisa legal que complica um pouco esse cenário que você apresentou, é que as lideranças de varejo costumam pertencer a gerações mais antigas. E os liderados, que de verdade são quem de verdade está se relacionando com os consumidores, são das gerações mais novas. Então já tem um choque geracional, um choque aqui. Aí, que sempre houve, sempre né? Mas antes a tecnologia não era tão forte. Então talvez com menos tecnologia você transmitia o conhecimento para suas equipes. Hoje em dia as equipes mais jovens são muito mais ligadas na tecnologia do que esses líderes um pouco mais velhos, um pouco mais experientes. E aí o papel desse líder muda completamente, né? Sem dúvida. Ele precisa ter essa capacidade de se enxergar. Aliás, eu queria deixar aqui uma reflexão de John Keynes, que eu li no editorial do Estado de São Paulo semana passada, que eu acho que vale muito para os varejistas e franqueadores que estão assistindo a gente, ou os nossos alunos aqui, que é a frase de 1929 da Grande Depressão. Quando mudam os fatos, eu mudo de opinião. Os fatos estão mudando muito rapidamente. E eu acho que as opiniões não estão sendo mudadas na mesma velocidade. Os fatos, e isso a gente percebe no NRF, a gente percebe nas discussões, porque o rico, e nós vamos falar um pouco do nosso programa, o rico não são só as palestras, é a curadoria que os mestres da FGV, que nós na Praxis Business tentamos fazer lá para ajudar a desenvolver em conjunto. Então, quando mudam os fatos, eu mudo de opinião. E tá cheio de gente que não está mudando de opinião ou prefere manter a opinião e vai distorcendo os fatos. É muito dolorido isso pra gente, que é um pouco mais longevo, e a gente está se adaptando a isso num novo papel de liderança, de comunicação e de conexão com essa galera toda jovem, que tem uma energia e um desejo de fazer enorme, né? Esse tema surgiu na APAS esse ano, e essa pergunta foi feita para o Rancharan, que veio falar esse ano aqui. E aí a pergunta foi, como é que a gente faz para equilibrar essa história, né? Uma geração jovem que manja tudo, por exemplo, de inteligência artificial, e uma geração mais antiga que tem mais experiência, sabe como os negócios funcionam, sabe eventualmente o que o consumidor quer. E perguntaram para ele, o que a gente tem que fazer? Como é que a gente coloca essas 2 ou 3, 4, às vezes 5 gerações para trabalhar em conjunto? A resposta dele eu achei que foi muito sábia. Olha, você mais experiente, que tem seus 30, 40 anos de conhecimento, passe o problema para essa geração mais nova, levantar dados, pesquisar, ver as novidades e traz de novo para você, para que vocês em conjunto consigam equilibrar a sua experiência em negócio, a sua experiência em conhecimento consumidor, com as novidades tecnológicas que esses mais jovens dominam e que podem com certeza acelerar a implementação de todas essas novidades. Eu acho que bem interessante a resposta do Rancharan. E ficou registrado. Então não é para brigar, né? Não é para ter conflito entre gerações. É para ter, de fato, integração e trabalho conjunto, pegando o que tem de melhor em cada geração para criar soluções para o consumidor, para a empresa crescer como um todo. Achei muito legal a resposta dele. Muito interessante. Eu acho que me traz até uma outra reflexão. A gente que estuda um pouco a aprendizagem do adulto, a andragogia, enfim, ou a gente que tem essa missão de ser comunicador, de ser palestrante, de ser instrutor. Eu acho que eu vejo às vezes no meu currículo, eu leio lá 30 anos de experiência, né, no varejo, e eu fico me perguntando, Marília, eu queria que os nossos ouvintes, que participantes também se questionassem, será que eu tenho 30 anos de experiência ou eu tenho 5 anos de experiência e 25 de repetição? É só uma provocação
filosófica, né? Será que eu tenho só 5 de experiência e 25 de repetição? Porque é o que tende a acontecer. E este olhar da nossa capacidade crítica, né, e a habilidade de acessar os dados, né, essa sacada do Rancharan, achei sensacional, genial. Então, consegue chegar a dados muito rapidamente, mas às vezes não tem a maturidade, a malícia, a experiência, o repertório, né? E até dizem que nós, mais longevos, temos alguns benefícios em relação ao uso da inteligência artificial pela nossa capacidade de fazer os prompts mais elaborados, né? Porque a gente tem um pouco mais de consciência crítica de tudo isso. Obviamente, a solução, a inteligência traz as respostas e aí começa o pensamento crítico, a capacidade de analisar e juntar, né, esses olhares todos e formar uma visão E poder única. dar uma bronca na inteligência artificial, às vezes, né? Dá para dar bronca, ela corrige, ela vai melhorando. Ela vai melhorando, é muito legal. E fazendo um gancho com isso, né, com o que a gente está falando, essa necessidade urgente de evolução, de educação continuada, né, do lifelong learning, aprendizado para a vida inteira, né, desenvolver essas novas habilidades, resgatar habilidades que precisam sempre ser atualizadas. Vocês falando, eu estava pensando aqui também que um grande problema também hoje no varejo é o turnover, né? Então, essa alta rotatividade dos funcionários. E essa necessidade de resolver também esse problema tem levado até alguns clientes nossos com boas práticas de desenvolver programas de liderança para o franqueado. Porque a gente está falando aqui de lideranças do varejo, às vezes o lojista que lidera ali 2, 3 pessoas não se vê, né, como um líder, uma liderança. E quando a gente olha para essas boas práticas, a gente falou de skills, nós temos visto também redes varejistas olhando para isso como para ajudar no engajamento dessa nova geração, né, que está aí. Eu desenvolvo habilidades de liderança do meu franqueado, desse lojista, mesmo que ele lidere ali 2 ou 3 pessoas no atendimento, para que ele contrate certo, para que ele aprenda a fazer uma entrevista e olhar perfil de candidatos, para que ele saiba fazer uma reunião de feedback, que ele saiba celebrar resultados dessa equipe dele. Então, acho que essa questão também, né, da liderança e de você olhar, porque a gente, né, viaja aí o Brasil todo, a gente ouve franqueados de norte a sul do país, tá muito difícil, essa geração, né, não para, ninguém para, mas o quanto a gente também tá olhando pro desenvolvimento dessa liderança para engajar, para desenvolver, para formar essa equipe. Então, acho que contribuindo aí também nesse assunto de skills, de evolução, olhar para a educação continuada, para aquilo que pode ser desenvolvido, para ajudar aí talvez a reduzir um pouco, né? Acho que a mudança ela faz parte e está cada vez mais rápido. A gente não fica 20 anos, né, na mesma empresa, como nossos pais se aposentaram muitas vezes no primeiro emprego, mas no tempo que aquela pessoa tá ali no varejo, que seja 1 ano, né, que ela seja treinada. Você pode colocar inclusive treinamento como um diferencial. A gente fala aí, né, não é só o salário financeiro, tem o salário emocional, tem essas outras moedas. Então o atendente tá ali, ele tá num onboarding de vendedor, ele tá aprendendo essas skills. Vocês concordam com isso? Eu concordo plenamente. Totalmente. Acho que turnover, desde que o varejo existe, ou desde que sempre existiu o turnover, eu sei que o momento está mais complexo, porque os varejistas, franqueados com que a gente convive, falam disso. A gente também é empregador, a gente sabe disso, né? Mas eu também sei que tem muitas unidades próprias ou franqueadas que têm um nível de engajamento. Eu particularmente não gosto de falar em retenção, porque acho que quem retém prende. Eu gosto de falar mais em engajamento. É uma forma de eu enxergar botar uma lente diferente, né? E as pessoas se engajam pelos motivos dela, não pelos nossos. É nosso papel entender os motivos dela. Se você pegar, a gente trabalha com muitos, tem um programa nosso chamado Franqueado de Alta Performance, que ele é baseado em hard skills, soft skills e digital skills. E aí, quando chega nas soft skills, a gente trabalha liderança e a gente pega as melhores práticas de franqueados. Tem franqueados, aqui eu estou fazendo um recorte para o franchise, mas serve para unidades próprias, varejistas também, né? Que eles têm um nível de engajamento alto. O que esses caras fazem se o turnover é estrutural brasileiro? O que eles criam? Então, eles criam, como você disse, um processo de integração
Gente, nome onboarding. Eu comecei a minha carreira, eu já tive um cargo em inglês, tá, Maurício? Eu já fui office boy. O Maurício talvez saiba o que é isso, a Marília não faz ideia o que seja. O seu filho não sabe o que é um office boy, nem o meu, né? Minha filha falou, pai, você foi motoboy? Eu falei, não, motoboy é mais chique, tem moto. Eu não tinha moto, né? Motoboy estava acima na cadeia alimentar do que o office boy. Era de busão. Então, eu comecei há exatos 40 anos no Banco Real da Paulista, ali pertinho da GV, inclusive, e eu ganhava, em dezembro de 84, eu ganhei o livro Você e o Real, do Dr. Aloysio de Faria, que era o fundador. E o que era Você e o Real? Toda a história do Clemente de Faria, que era o pai dele, que era o Banco da Lavoura de Minas Gerais, que se dividiu em dois, quais eram os princípios, as crenças. 84. E a gente tinha, no final do caderninho, você tinha que mandar para o RH um questionário para você entender a história. O que eu estou tentando dizer aqui é, veja a preocupação de acolher este funcionário, um office boy, cargo em inglês, chique, né? Lá de uma agência lá da Paulista, depois eu fui para Rua Boa Vista e tal, mas ele estava preocupado com esse onboarding. Cara, isso é integração, isso é receber, isso é acolher, contar a história, treinar, né? Preparar os porquês. Então, o trato que a gente tem com esse time faz uma diferença muito grande. A gente conhece vários e vários franqueados. A gente tem uma solução que é o playbook dos franqueados de alta performance. Então a gente vai mapear as melhores práticas. Vou dar mais um exemplo prático de uma convenção. A gente já fez 3 edições, palestras por 3 edições. As últimas 2 nós organizamos, que foi do Girafas, um cliente querido e amado por nós. E durante a convenção a gente constrói lá os books de melhores práticas. E eu participei de uma mesa redonda das franqueadas falando de pessoas. Eu só peguei essa parte, é muito simples o que eu falar, mas segundo a mesa, segundo essa franqueada, fazia um efeito gigantesco no nível de engajamento. Eles são alimentação. E uma das franqueadas estava propondo assim, para um aniversário do funcionário, ele pode trazer toda a sua família para jantar, para almoçar, para trazer para o lugar de trabalho. Quanto custa este prato de comida, ou estes pratos de comida, para quem serve comida, para quem serve uma refeição de alto sabor emocional e de alimentação? Olha que insight simples, mas a forma de tratar. Então, eu acho que o tema aqui tem muito mais a ver com a forma como o empreendedor, empresário ou gestor enxerga as pessoas, né? Porque senão, e aí fecho. Um dia, falando com um franqueado, estavam 2 franqueados falando, pô, é duro lidar com gente. Aí o outro falou assim, contrata boi então para trabalhar na sua operação, né? Então assim, a gente vai ter que aprender a lidar com gente multigeracional. Adir, é fácil falar no microfone? Eu sei que é fácil falar no microfone. Eu sei que é difícil no varejo, operação pesada, enfim. Mas eu acho que é um pouco dessa perspectiva que eu acho que tem que ser inspiradora para quem está nos ouvindo. Vocês estão querendo que eu complemente? Eu acho que tem uma coisa, só uma coisa, é também inspirado no Rancharan, na fala dele na Atlas, né? Que é aquela história do jovem. Então, você está falando quando você era jovem, né? Que você gostou do Banco Real. Porque o Banco Real, ou essas empresas todas que nós amamos em algum momento da vida, entregaram uma perspectiva de futuro para essas pessoas. Então, principalmente para o jovem, né? Ele não quer só um emprego, ele quer um lugar em que ele possa crescer, evoluir, né? E virar alguma coisa a mais, né? Você não queria ficar o tempo todo como office boy no Banco Real. Então, esse mesmo pensamento, independente de terem se passado 20, 30, 40, 50 anos, são jovens. E esses jovens, que são a grande força motriz do varejo, eles precisam enxergar na organização futuro. E hoje em dia, propósito também tem que estar alinhado com o que ele pensa, que a sociedade pensa e tal. E é muito difícil no varejo oferecer isso, porque existe uma pirâmide no varejo, né? Não são tantos cargos de liderança, mas no mínimo a pessoa tem que ver uma perspectiva de progresso, de evolução. Não sei se sempre verticalmente, mas talvez um crescimento horizontal dentro das organizações, para que ele sinta que está progredindo, que ele está conseguindo alguma coisa a mais. Eu acho que esse é um ponto muito importante, além de todos os programas de motivação, de integração, que agora é mais chique, custa mais caro e chama onboarding, a gente precisa oferecer para essas pessoas uma possibilidade de crescimento, lateral, horizontal. A gente está num momento de praticamente pleno emprego aqui no Brasil. O mundo inteiro está se matando para recrutar funcionários para o varejo como um todo. A profissão varejista, a profissão atendente, ela foi simplificada, digamos, hoje em dia, né? Então a gente precisa trazer coisas para as pessoas sentirem que aquele é um bom lugar para trabalhar. Eu acho que esse é o grande desafio. Assim a gente retém. E eu acho que quem dá esse sentido é o líder.
Sem dúvida. Quem dá esse sentido, essa perspectiva... As pessoas não trocam de emprego, elas trocam de chefe. Gestores, de chefe, eu concordo plenamente. Tem uma analogia antiga, uma parábola talvez, que falam, e eu acho relevante, porque eu li isso no livro Moments of Truth, de Ian Carlson, A Hora da Verdade. Fantástico. Que continua sendo, o que é a hora da verdade? É a hora que o cliente se defronta com a sua marca. Hoje no digital, nos touchpoints, mas antigamente só na unidade física, no telefone, no call center, no telemarketing, não importa. As coisas foram mudando, mas a essência continua a mesma, né? E a analogia é de encontrar dois operários numa obra e pergunta para o primeiro, o que você está fazendo? Eu estou colocando tijolo em cima de tijolo, fazendo uma parede, você não está vendo? E pergunta para o segundo, o que você está fazendo? Eu estou fazendo parte da construção de uma catedral onde as pessoas vão afagar seus medos, vão agradecer uma glória, vão alguma coisa divina, enfim, aqui eu não estou falando de religião, tá? Então, que tipo de gente, né, que você quer ter com você? Será que esse tipo de... Alguém impactou falando o seguinte, olha, essa tua parede faz parte de uma catedral? Será que a gente está dando sentido de catedral para os nossos times? Então, acho que temos que trazer um pouco para o nosso protagonismo, nossa accountability, nossa responsabilidade enquanto gestores, enquanto líderes, enquanto formadores, né, de alunos, de empreendedores, para trazer essa responsabilidade. Porque a outra parte é dele. Se ele não for se conectar com você, ok, a gente fez o nosso melhor, a gente se esforçou e deu um certo sentido. Mas, de novo, sabemos que está bem desafiante, mas é desafiante desde que existe vida, né? Eu acho que foi mudando, né? Resgatando a palavra do momento, propósito. Esse construtor de igrejas, diferentemente do levantador de paredes, tem um propósito. Acho que esse é um ponto importante. Que pode ser servir o cliente, satisfazer o cliente, trazendo para o varejo como um todo. Né? E é o tal do porquê, né? Exato. E falando desse varejo, né, dos desafios do varejo, o turnover é um deles, a necessidade de digitalização, da agilidade, são outros desafios que a gente falou aqui. A gente olhou para o futuro, olhando um pouco para o presente, queria perguntar aqui para o professor, como você vê o varejo nesse ano? A gente sabe que ano passado o varejo cresceu, se eu não me engano, 4,7%, né, dado do IBGE. E como que tá o varejo nesse ano? Porque a gente olha para o ano passado, a gente vê sobre crescimento. E, ao mesmo tempo, a gente conversa com empreendedores e parece que tá difícil para todo mundo. Essa questão do dado, essa percepção de realidade. É muito interessante a sua pergunta. Lá no Centro de Varejo, nós fazemos, com a ajuda do professor Ricardo Meirelles, o que a gente chama de ITCV, que é o índice, o indicador, na realidade, né, de tendência e consumo do varejo. São muitos números, eu fiz uma cola, porque eu sabia que você ia me perguntar essa também. E o que aconteceu, né? É praticamente um chat GPT. Não, eu trouxe aqui, porque pelo menos alguma coisa a gente consegue passar com uma certa didática para as pessoas. O que aconteceu ano passado? A gente teve um crescimento do PIB de 3,4%. Então isso já é um bom crescimento, né? O varejo estava movimentado, há críticas aí com relação ao governo, porque na realidade o ano passado o que se fez foi fomentar o consumo, e esse ano mudou bastante coisa. Então assim, a perspectiva que o nosso ITCV dá de crescimento do PIB para 2025 é só de 2,3%, então tem uma redução muito grande. E se a gente pensar no varejo como um todo, que cresceu 4%, né? O varejo ampliado vai crescer 3,7%, para esse ano a gente está prevendo 1,1%. O professor Ricardo, com todos os modelos matemáticos que ele usa, econométricos, né, ele está crescendo 1,1%. Então tem uma redução muito grande no crescimento. E o que está explicando isso? Né? O que aconteceu na realidade? Apesar do agro estar indo bem, continuar indo bem esse ano, apesar de a gente ter um bom nível de emprego, a gente está lá com o emprego, como eu disse agora há pouco, né, praticamente em alta, na máxima capacidade, teve algumas coisas que, por conta das contas do governo, prejudicaram e vão prejudicar o desenvolvimento do varejo. Primeiro, essa questão do aumento do IOF. Né? Quando aumenta o IOF, aumenta também a taxa de juros, e a gente tem aí todo um problema de juros, o governo se financiando já há décadas, né? E dessa vez se agrava um pouco mais, então o aumento de juros e da remuneração que o governo paga pelos títulos dele, cresceu também, faz com que os juros cresçam, então isso inibe o varejo. Então a gente sabe que o varejo é movido por juros, emprego, renda e confiança do consumidor. A renda está em queda, começou a ficar em queda. A confiança do consumidor também caiu, a Fundação Getúlio Vargas mede a confiança do consumidor. A renda, tivemos uma queda também nesse período. Então, comparando 24 com 25, a gente tem uma piora nos indicadores, o que vai explicar aí uma redução do varejo como um todo. Aumentou a inadimplência, tem crescido bastante. O custo do crédito, como eu mencionei, também cresceu bastante. Então, a gente tem uma
conjunção de fatores, as famílias estão endividadas, então a gente tem uma conjunção de fatores que vai fazer com que o varejo tenha um desempenho bem inferior. Quase uma tempestade perfeita no contexto assim. E tem também um Donald que está atrapalhando, não é o Pato Donald, é o Donald Trump, que está gerando aí uma série de desconfianças e traz as notícias todas relacionadas ao Trump, a economia, as incertezas, trazem queda de confiança. Aí o consumidor fala, não vou gastar, não vou trocar de carro, não vou reformar minha casa. Então tem uma série de coisas. Diminui muito o estímulo, o estímulo a comprar. E Marília, como é que a gente traduz tudo isso? Um olhar muito forte dos gestores para entender onde arrumar, conseguir eficiência, produtividade, a proposta de valor alinhada, porque as pessoas continuam consumindo de formas diferentes ou um pouco menos. E realocando. Há uma movimentação desse recurso. Então, a gente precisa ter um olhar para dizer o seguinte, e também, sendo mais longevo, eu olho para trás e falo assim, caramba, eu quase não lembro um ano que não teve crise. Elas foram se diferenciando. Elas foram, uma vez a taxa de juros estava 15%, depois baixou, foi 2%, depois aí foi o tigre asiático, aí foi a max desvalorização 2008, do dólar, aí 2008 a crise lá do Lehman Brothers, lá do subprime, enfim. Então, se a gente pega pessoas mais longevas, a gente sempre viveu em crise. Eu não estou minimizando a DC não, mas é só o olhar de dizer o seguinte, como é que eu, dentro deste contexto, como empreendedor... Minimizo os impactos, né? Olhando para a tendência, porque a gente pega diversos cases dos segmentos que a gente atende que tem 2, 3 marcas que estão se destacando. E outras 2 ou 3 que estão se afundando no same store sale. Então, é este olhar, e aqui não é um papo de motivação, não, mas é um olhar de, claro, entender o ITCV, olhar, ouvir, processar, fazer essa analogia e olhar para o seu modelo, para a sua proposta de valor, para a sua centralização do consumidor e ver como é que eu ajusto esse meu modelo de negócio e as competências dos meus times. De novo, a ambidestria. Eu estou tendo que tocar o dia a dia, fazer o caixa hoje, mas eu tenho que olhar para esse futuro. E para olhar para o futuro, Marília, eu queria que você trouxesse esse tema, como é que fazer parte do nosso grupo da NRF? Porque vai ser muito legal. Que, aliás, é The Next Now. The Next Now. Olhar para o presente, né? Cuidar do presente. É a essência da ambidestria. Olha aí, ó. É o tema da NRF, é bem legal mesmo. E falando em NRF, né, que para quem não conhece, é essa que é a maior conferência global do varejo e tem um lado congresso, esses ciclos de palestras, tem a feira que mostra muito essas novidades, essas novas tecnologias. A gente acompanhou esse ano, então a NRF, ela dita muitas tendências, ela mostra, né, ela aponta para aquilo que vai estar em alta no ano, e neste ano nós observamos algumas pautas aí na agenda, como Retail Media, inteligência artificial, varejo omnichannel, mas talvez a inteligência artificial como transversal permeando grande parte desses conteúdos. Queria que vocês compartilhassem um pouco pra gente essa questão da IA no varejo, as mudanças que estão acontecendo neste ano, o que esperar da NRF no próximo ano também com essa pauta. Colar, porque é tanta coisa, eu sabia que você ia fazer essa pergunta, e aí eu fiz uma pequena coleção das novidades da NRF aqui para esse ano, né? Eu acho que assim, o tema deles, que chama The Next Now. The Next Now. Next Now, o próximo agora, é uma coisa difícil até de traduzir, né? E eles pretendem compartilhar histórias de sucesso de empresas que têm um desempenho muito grande no presente, que estão se saindo muito bem, que estão arrasando no bom sentido no presente, acho que seria a melhor tradução para isso, e que tem um pé, uma visão no futuro já. Então não adianta só pensar no presente, tem que construir o futuro. Acho que esse é o grande mote que eles têm esse ano, e vai dar espaço para trazer palestras muito interessantes. Acho que esse é um ponto legal. Algum comentário que você Eu acho que fazer? exatamente em linha sobre isso, The Next Now, eu acho que traz o maior desafio das empresas varejistas, empresas em geral hoje, ou dos profissionais, que é a ambidestria. Que a gente tem a capacidade de tocar o presente, né? Que a gente chama do motor 1, enfim, na metodologia de McKinsey, e a gente olhar para o motor 2, que é o futuro. Então é fazendo o agora, mas já com o olhar do futuro, tentando entender essas tecnologias todas, colocando o consumidor no centro, porque eu acho que esse ano de 25, na nossa curadoria Praxis Business, em conjunto com a FGV, mas quando a gente fez o nosso recorte, a gente trouxe a experiência de consumo no centro, como o Maurício muito bem colocou, que é um tema bastante difundido,
que aliás Gilmore e Pine são os dois autores que criaram esse termo experiência de consumo, que tem um dos livros, para mim, melhor livro de varejo, que é a Autenticidade, apesar de hoje já não estar mais tão atualizado, porque quando eles escreveram não tinha um contexto digital, mas eles falavam que as marcas tinham que ser bastante autênticas, né? E eles até brincavam no primeiro livro deles, que não é a Autenticidade, falavam assim, a sua loja tem que dar tanto show de atendimento, você devia cobrar ingresso dos teus clientes para eles entrarem. Óbvio que eu estou falando isso num contexto muito mais passado, mas para trazer um pouco dessa importância da experiência de consumo integrada com essas tecnologias, com a jornada omnichannel e colocando o tal do consumidor, o Customer Centricity, né, que eu aprendi na minha pós-graduação em marketing na década de 90, foi a primeira aula de marketing. Coloca o consumidor no centro. Mas são palavrinhas-chave na NRF. Eu acho que a NRF, para mim, é um pouco de zeitgeist. Ela traz um pouco do espírito do momento, não só com marcas americanas, europeias, asiáticas também, enfim, Amazon, vários negócios, marketplaces, cada vez. Aliás, a Amazon começa a fazer parte do conselho de administração da NRF. O executivo da Amazon trazendo esta integração, né? Colocando, né, essa jornada centralizada. Mas aqui você perguntou de IA, o professor Maurício trouxe algumas informações. Eu queria trazer um outro recorte, se você me permite, que me chamou muita atenção em 25 e eu acho que 2026 continuará sendo, que é os talentos humanos, né? Gente, a gente chamou de People First. Esse ano de 25, várias palestras trouxeram programas de desenvolvimento de lideranças de gerentes, como o caso da Target, que fatura 100 bilhões de dólares com 1.000 lojas, né? Trouxeram o programa de desenvolvimento de gerentes, ou seja, como é que o time vai estar preparado para suportar essa tecnologia toda, que acelera processos, que traz previsão de dados, que cria uma série de benefícios, mas a gente vai precisar ter gente preparada para promover essa experiência. Então, o tema gente também está previsto esse ano na NRF 2026 e eu tenho uma alta expectativa, juntando, claro, com tecnologia, com tudo isso. E eles estão preparando umas sessões, uns espaços diferentes esse ano. Alguns se repetem com relação aos anos anteriores, mas vou colar aqui de novo. Além das 175 sessões que eles vão ter, mais de 175 sessões que a gente pode assistir para aprender conteúdo, eles vão ter de novo aquele hub de startups. Então, um lugar em que você vai conhecer novidades, empresas pequenas até, startups, como o nome diz, que estão apresentando coisas novas e novidades para o varejo como um todo. A exposição esse ano, em vez de 800 empresas, vai ter mais de 1.000 empresas, então vai ser uma loucura caminhar por aquele stand de exposições lá para conhecer as novidades. Eles vão ter também, estão tentando já há uns 4 anos se aproximar do food service e estão crescendo com relação a isso. O ano passado tinha uma sessão de food service tão interessante, não sei se tiveram a chance de visitar, robôs fazendo pizzas, robô fazendo batata frita, robô atendendo. Então, coisas muito interessantes no Food Service Innovation que eles querem apresentar esse ano. Nós vamos ter também, além das startups, 50 ou mais empresas que vão trazer novidades, inovações, coisas de software, de equipamento, até de tecnologias e atendimento, que eles chamam de Innovation Showcase. E como não podia faltar, o ano passado não teve, se falou muito sobre inteligência artificial, e esse ano eles vão ter um palco especial para inteligência artificial. Então eles estão prevendo aí diversas sessões de inteligência artificial, de robótica, para discutir isso, que é um tema que teve muito presente no ano passado e com certeza esse ano vai aparecer com bastante força. Então acho que essas são as principais novidades da NRF esse ano. A grade de palestrantes ainda está em desenvolvimento, mas a gente sempre pode esperar nomes muito grandes, muito significativos para contar um pouco dessa experiência dessas empresas grandes que o Adir mencionou. Para a gente ir fechando, né, queria que você, Maurício, explicasse um pouco sobre a delegação para a NRF, porque assim, a gente está falando de presente desafiador, mas futuros possíveis no varejo. A necessidade dessa busca do varejista por eficiência operacional, produtividade, a digitalização que pode ajudar a reduzir essas despesas e a necessidade dessa execução também, né, varejo é sobre execução. E o que a gente pode esperar da nossa delegação, né? Esses diferenciais, essas vantagens desse grupo, né? O grupo do FGV-SEB, junto aí em parceria com a Praxis Business, o que ele se diferencia? Qual é a nossa proposta? Primeira coisa, eu acho que são os parceiros, né? Parceiros como vocês que ajudam a trazer um aspecto cada vez mais prático ao nosso grupo. O nosso grupo tem ficado em torno de 100 pessoas, já chegamos a 100, 150, 120, ficamos por aí, né? E sempre mais que 100 pessoas. A primeira grande vantagem é essa, de estarmos em grupo, porque a partir
do grupo, a gente começa a ter discussões, troca de ideias, né? E gente do sul fala com gente do norte, do centro-oeste e traz ali ideias que podem ser aplicadas com bastante precisão. Agora, para facilitar esse processo todo, algumas pessoas nunca foram, a gente faz uma reunião preparatória em São Paulo, normalmente é em dezembro essa reunião. Essa reunião faz com que as pessoas tenham conhecimento mínimo, a gente ensina desde o que tem que colocar na mala até o que esperar de cada palestra. Pode ser presencial, mas pode participar remotamente, sim, remotamente também, porque exatamente. quem não consegue a lembrado, agenda, consegue participar remotamente. Acontece na FGV, mas tem essa presença digital. Aí depois que chegando lá, tem o onboarding, usando a palavra da moda, no sábado, pré-NRF, a gente se encontra todo mundo na Universidade de Colômbia para fazer uma grande reunião de abertura, entregar os crachás e tal. Nesse mesmo dia tem uma festa da NRF, e a NRF é domingo, segunda e terça. Então, a gente vai ter palestras o dia inteiro, a gente vai indicar as palestras, tem um aplicativo para as pessoas saberem quais são as melhores. 170, como ele falou, 175, então imagina. Então não dá para ver todas. E a gente indica essas palestras através do nosso aplicativo. A gente também depois, nesses 3 dias, acompanha visitas à feira, então a gente faz uma seleção dos principais estantes, leva o grupo para conhecer esses principais estantes. E aí chega um jantar de confraternização, mais uma oportunidade para colocar todo mundo junto, que vai acontecer na terça-feira à noite. Então a gente se encontra num lugar bacana, que todo mundo pode sentar, conversar, bater papo. E como a NRF dura domingo, segunda e terça, na quarta e na quinta nós temos as visitas técnicas. Essas visitas técnicas são divididas em 3 grandes grupos. Um grupo focado em supermercados, um grupo focado em farma e outro grupo focado em varejo geral. E a gente sai por Nova York para visitar operações varejistas, pegar as últimas novidades, ver o que está acontecendo de mais bacana no setor. A gente previamente levanta os principais varejos interessantes lá, os que estão com novidades. Nós vamos uma semana antes para bater perna, gastar 12 quilômetros por dia caminhando para ver as novidades do varejo, para fazer um pano de fundo aí para entregar para vocês que vão no grupo uma seleção de lojas muito legal. Depois, na quinta-feira, acabando já, a gente tem uma chopada de despedida. A ideia é que a gente se encontre num lugar para relaxar mesmo, beber alguma coisa e encerrar em Nova York. E depois, no dia 5 de fevereiro de 2026, claro, a gente tem um pós-NRF na FGV em que a gente apresenta tudo de um jeito um pouco mais estruturado, né? Além de contar tudo que aconteceu na NRF, nós temos palestras sobre economia e política para preparar as pessoas para 2026, que inclusive é um ano de eleições. Então, muitas emoções nos esperam em 2026. E essa é uma delegação com um grande enfoque em aprendizado. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, Adir, se puder complementar, porque tem um trabalho aí de curadoria de conteúdos de especialistas da FGV, da Praxis Business, então é um trabalho de organização desse conhecimento e pensando também tudo no contexto do Brasil, não é assim? É isso, e o aplicativo dá muita facilidade de acesso para os participantes, porque todo o histórico das lojas, das palestras já previamente selecionadas ou sugeridas, né? Claro, cada participante decide. Essa proximidade dos professores ou dos parceiros, que nós temos o privilégio de ser aí outorgado aí pela FGV, serve para ser parceiro da NRF, como eu disse, é a 6ª edição juntos. A gente faz um recorte muitas vezes dessa curadoria específico quando a gente tem muitos franqueadores envolvidos e os nossos grupos têm tido crescimento, ou das redes que a gente atende, que não são franquia, mas são canais de vendas, né? Então, essa proximidade junto com as visitas e os wrap-ups que são feitos todos os finais de dia, seja no formato que a gente está se adequando nesse momento, eles também trazem uma leitura, esta curadoria. E esta proximidade do grupo me chama bastante atenção. Um foco mesmo de entender com quem está estudando o varejo, com quem está sendo contratado por grandes empresas brasileiras, por quem faz a curadoria de um dos maiores eventos de varejo do Brasil. Então, acho que esta é a proposta de valor desse grupo da FGV, e a Praxis Business sente orgulho danado de fazer parte, de aprender também com esses mestres. Maurício, e com tanta novidade então por aí por vir, como que as pessoas fazem para se inscrever? Como participar da delegação?
Legal. Quem está no mailing da Praxis tem recebido uma série de comunicações, pode entrar em contato com eles que eles passam para a gente. Mas se você quiser saber mais sobre o programa, a coisa mais fácil para fazer é colocar no Google NRF 2026 FGV SEV. E lá vai ter toda a explicação do que vai acontecer cada dia, dos preços, dos prazos, o que esperar do Congresso como um todo, da NRF como um todo. Tá tudo lá, a gente fez realmente bem completo. A gente promete muita animação, muita integração, muito conteúdo, muita provocação, muitas perspectivas diferentes. Muito obrigada, gente. Eu aproveito então para agradecê-los por esse papo, por essas trocas valiosas, dados, insights, tantas provocações que eu tenho certeza que quem nos assiste conseguiu aí um conteúdo relevante, pegar algumas ideias já para o presente, para esse varejo de 2025, mas também com algumas possibilidades de antecipar futuro, né? Antecipar aí para o que vem em 2026. Muito obrigada. Eu que agradeço. Valeu. Nós agradecemos. Obrigado. Foi um Valeu, prazer. professor Maurício. Obrigado, Marília. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanha aqui. Obrigada pela sua audiência. Se você achou esse conteúdo relevante, compartilha com a sua equipe. A gente espera que tenha propiciado aí algumas trocas valiosas para você. E, se é do seu interesse, vem com a gente para a NRF 2026 em Nova York, com essa super curadoria de conteúdos, insights valiosos com especialistas do FGV SEV e da Praxis Business. Entre em contato com a gente. E continua nos acompanhando também por aqui, pelo nosso canal, com os nossos programas. Vai vir muita novidade por aí ainda nesse ano. Muito obrigada!